A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou Veridiana Costa e estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida. Agradeço por sua bênção e por sua proteção. Muito obrigada, Senhor, pelos teus livramentos, Pai. Por favor, nos abençoe nesta leitura. Que cada palavra sua, Senhor, seja ensinamento em nossas mentes e em nossos corações. Nos inspire e nos direcione sempre a Ti, em nome de Jesus. Hoje começaremos a segunda epístola de Paulo Apóstolo aos Tessalonicenses, mas antes se inscreva no canal, ative o sininho aí para receber as notificações. É bom para crescimento do canal, para que assim alcance mais pessoas, né, para que pessoas possam ouvir a palavra do Senhor. E não se esqueça de compartilhar também. A segunda epístola, ela trata-se de falar um pouco mais sobre a vinda de Jesus Cristo. Eu não vou falar muito porque são apenas 3 capítulos, então para não ter que dividir o vídeo, eu vou fazer apenas a leitura. O capítulo 1 fala sobre ação de graças e oração. Lembrando que os tessalonicenses, eles eram idólatras, né? Até se converterem ao Deus vivo. Então, com isso, obviamente, Paulo se sentiu muito feliz porque eles andavam realmente no caminho do Senhor. Eles eram fiéis ali, testificando a Jesus Cristo, né? Proclamando o nome de Jesus Cristo ali. E amando também muito uns aos outros, tanto que na primeira epístola Paulo pedia inclusive que amasse mais ainda uns aos outros, né? Primeiro capítulo, ação de graças e oração. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus nosso Pai e nosso Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é justo, porque a vossa fé cresce muitíssimo e a caridade de cada um de vós aumenta de uns para com os outros, de maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus por causa da vossa paciência e fé, e em todas as vossas perseguições e aflições que suportais, prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais havidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis. Se de fato é justo diante de Deus que dê em paga a tribulação aos que convém que vos atribulam, e a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder, como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais por castigo padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem, porquanto o nosso testemunho foi crido entre vós. Por isso também rogamos sempre por vós, para que o nosso Deus vos faça dignos da sua vocação e cumpra todo o desejo da sua bondade e a obra da fé com poder, para que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo seja em vós glorificado e vós nele, segundo a graça de nosso Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. O Anticristo no capítulo 2. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavras, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco?
E agora vós sabeis que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado, porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja retirado. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. E esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da justiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem, e por isso Deus lhes enviará a opressão do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter dado por Deus ter elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade, para que pelo nosso Evangelho vos chamou, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, estai firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. E o próprio Senhor nosso Jesus Cristo e nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança, console os vossos corações e vos confirme em toda a boa palavra e obra. Quando o anticristo vier, né, ele se colocará no lugar de Deus, né, ele se fará por Deus, né, e a palavra diz que ele fará sinais e maravilhas. Então, aqueles que já creram no Senhor Deus, né, no Deus verdadeiro, no Deus único, esses se permanecerão firmes no Senhor, né, e andando no caminho certo do Senhor, reconhecerá que esse é o anticristo, então não cairá em suas mentiras. Mas aqueles que não creram na palavra do Senhor, que preferiram andar no mundo, que preferiram continuar na carne, esses serão enganados pelo anticristo. E infelizmente no dia do julgamento não participarão da salvação do Senhor, né? É o que diz a palavra aqui. Aí no capítulo 3, para finalizar, o pedido de oração. Nos demais, irmãos, rogai por nós, para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada, como também o é entre vós, para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos, mas fiel é o Senhor, que vos confirmará e guardará do maligno. E confiamos quanto a vós no Senhor, que não só fazeis, como fareis o que vos mandamos. Ora, o Senhor encaminha os vossos corações no amor de Deus e na paciência de Cristo. Aqui Paulo também está pedindo pela oração para que continuem o livre-arbítrio ali, a liberdade de expressão deles ali, que é para que eles tenham liberdade de proclamar o nome do Senhor ali, né? Para que eles continuem com a liberdade de testificar o nome de Jesus Cristo, né? E a gente continua com as advertências a partir do versículo 6. Mandamo-vos, porém, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aperteis de todo o irmão que anda desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebeu, porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois que não nos portamos desordenadamente entre vós. Um grande detalhe aqui, né? Nós, filhos de Deus, nós temos que ser exemplos para os ímpios, né? Então muita gente fala, muita gente olha para os filhos de Deus já com um olhar julgando, procurando um defeito, procurando algo errado, né? Para dizer exatamente isso, fala, ó lá, fala de Deus que não sei o que, mas tá fazendo tal coisa. Então por isso que nós temos que vigiar,
porque nós somos exemplos, nós somos os filhos de Deus e temos que servir de exemplos para os ímpios, para que em nós eles vejam a glória de Deus, para que em nós eles vejam a oportunidade de libertação, de salvação, para que através de nós eles tenham conhecimento da palavra do Senhor. E continua no versículo 7. Aliás, perdão, versículo 8. Nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando de noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, não porque não tivéssemos autoridade, mas para vos dar em nós mesmo exemplo, para nos imitardes. Os apóstolos, eles tinham autoridade naquela época, né? Então, eles não precisariam, no caso, trabalhar, porque eles sendo apóstolos, eles tinham autoridade para receber, eles recebiam, inclusive, das sinagogas, o que era ofertado às sinagogas, por exemplo, era para ser dividido com eles, né? Mas não, eles preferiam trabalhar e se sustentar para servirem de exemplo para as pessoas, né? Então é um grande ensinamento para nós, né? Porque o trabalho, como dizem, né, o trabalho dignifica o homem. E é verdade, Paulo está mostrando aqui, porque o trabalho é do trabalho de que se alimenta. E aqui mesmo Paulo fala, né, que se não trabalha, não se alimenta. Então o trabalho é para a nossa alimentação. O trabalho é algo carnal, sim, mas é para o nosso dia a dia, para a nossa convivência carnal, é para nossa vivência, aliás, convivência não, para nossa vivência carnal, pagar conta, para se alimentar, para se vestir, é uma necessidade básica nossa. Deus nunca nos deixa faltar nada, sim, com certeza, mas existe o trabalho para suprir essa necessidade. Então, se não tem trabalho, a gente pede a Deus a bênção de Deus e Ele providencia o trabalho. A situação está difícil? Tá, a gente sabe que tem muito desemprego por aí, mas não é porque tem muito desemprego por aí que eu vou ficar deitado o dia inteiro olhando para cima sem fazer nada, esperando a comida cair do céu, esperando as contas serem pagas sozinhas. Não é assim que funciona, porque preguiça também é pecado. Eu vou atrás, eu vou correr atrás, vou procurar, vou fazer um bico, vou fazer alguma coisa que me ajude, porque Deus dá a oportunidade para trabalhar, para conseguir o sustento, né? E se não conseguir, aí sim, ele vai arrumar alguém que sim, lhe traga o sustento para sua casa, mas ele nunca desampara os seus filhos, né? E a partir do versículo 9, não porque não tivéssemos autoridade, mas para vos dar o exemplo, o mesmo exemplo para nos imitardes. Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também, porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. A estes tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo que, trabalhando com sossego, comam o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Mas se alguém não obedecer a nossa palavra por esta carta, notai o tal, e não vos mistureis com ele, para que se envergonhe. Todavia, não o tenhais como inimigo, mas admoestai-o como irmão. E a saudação final, a partir do versículo 16. Ora, o mesmo Senhor da paz vos dê sempre paz em toda maneira. O Senhor seja com todos vós. Saudação da minha própria mão, de mim, Paulo, que é o sinal em todas as epístolas. Assim escrevo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós. Amém. Paulo, como sempre, em suas epístolas, demonstrando sabedoria, né? O Espírito Santo sempre estava ali com ele, demonstrando sabedoria e discernimento, né? Mostrando conhecimento da palavra do Senhor. E realmente, né, nós temos que ser, nós filhos de Deus, temos que ser exemplo aqui na terra para que as pessoas tenham vontade
de conhecer a Deus, né? Temos que ser exemplos nas nossas atitudes, nas nossas vestimentas, no nosso falar. Muitas vezes acontece de um filho de Deus querer conversar com alguém e acaba falando de uma maneira ríspida, de uma maneira grosseira. Aí esse alguém que de repente já não se interessava tanto por Deus, mas ouviu de uma maneira tão grosseira, aí que ela se afasta completamente de Deus e não tem interesse algum. Então nós temos que ter a delicadeza também na hora de falar com as pessoas, temos que ter a educação e o devido respeito, né? Respeitar a todos, independente de suas crenças, independente de suas opiniões, nós temos que ter a educação e o respeito e saber chegar a essa pessoa para que ela tenha a oportunidade de ouvir falar do Senhor e para que ela tenha a oportunidade de conhecer a Deus, né? Porque depois que ela realmente conhecer a Deus, depois que ela ouvir falar de Deus, depois que ela der o primeiro passo, né? Que der a oportunidade para conhecer a Deus, aí sim, se ela der a liberdade para Deus entrar na vida dela, aí pronto, Deus se manifesta na vida dela e Deus faz o resto ali, porque Deus é o Deus do impossível, né? Deus amolece o mais duro dos corações, mas até lá nós somos embaixadores de Cristo aqui. Então temos que fazer por tal, né? Não podemos ser diferentes do que Cristo nos ensinou. Temos que seguir literalmente tudo que ele nos ensinou. Muitas vezes não é fácil porque somos carnes, né? Não deixamos de ser carnes ainda. Mas lembre-se que o bem e o mal está dentro da gente lutando todos os dias, mas vence aquele que a gente deixar vencer. Então, lute todos os dias, ore ao Senhor, peça ao Senhor que te fortaleça, peça ao Senhor que te direcione, porque Ele quer que você esteja ao lado dele sempre. Ele sempre está ao nosso lado. Ele nunca desampara os seus, né? Tudo coopera para o bem daquele que crê. Se mantenha firme no caminho do Senhor, que Ele irá te proteger, Ele irá te abençoar, Ele irá te guiar, Ele irá te iluminar. Lembre-se, Jesus é luz e as trevas sempre fogem da luz. E você tem que ser a luz nesse mundo aqui. Jesus está te chamando para ser a luz desse mundo. Vamos ser luzes para que o Senhor possa iluminar mais pessoas aqui que estão necessitando da presença dEle. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por tuas palavras, por tuas mensagens, Senhor. Eu peço a Ti que esteja com essa pessoa que está orando comigo, manifeste o Teu poder na vida dela, Pai. Toque em sua saúde, toque em suas finanças, Senhor. Toque em seu coração, Pai. Arranque essa dor, essa aflição, Pai. Esse sentimento ruim que tanto toma conta da vida dela, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Purifique-a de tudo que não lhe pertence, Senhor. Peço a Ti por toda a minha parentela, por toda a parentela de meu esposo. Derrama a Tua unção sobre cada um deles, Pai. Manifeste o Teu poder na vida de cada um e traga todos para o Seu caminho, Pai. Peço a Ti pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades, que os Teus anjos estejam guiando cada um deles de acordo com a Tua vontade, Pai. Peço a Ti pelos Teus filhos, Senhor. Por favor, nos capacite cada vez mais para proclamarmos o Teu Evangelho, Pai. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.